Bom dia, pessoal. Hoje, quinta-feira, 24 de março, de 2022. Eu escolhi um tema hoje, eu vou falar sobre ele. É um tema simples, pequenininho aqui, ó. Uma página e meia. Do Espírito Neio Lúcio. Olha o livro velho, olha aqui a situação do livro, as folhas caindo aqui tudo, ó. Mas é uma obra-prima que eu tenho. Um livro desse aqui você compra por R$ 10, o novo, chama Alvorada Cristã, por Francisco Cândido Xavier, né? É um livro que vai falar, é uma história que vai falar sobre o que ocorre, sobre o dia a dia, como as coisas mudam. Tem um ditado que fala, um dia o disco vira, né? É um ditado popular que no Brasil, pelo menos, eles falam, né? E isso a gente vê acontecendo no dia a dia de todo mundo, no planeta inteiro, principalmente no Brasil, né? De pessoas estarem numa situação abastada, boa, né? Os pais bem de vida, colocam os filhos em escolas boas, ótimas, dão um requinte da educação para os filhos, né? Mas não dão a verdadeira educação, os modos. Não tratam os modos. Meu filho foi vítima de bullying há pouco tempo na escola, ano passado, nas aulas online. De meninas bem de vida. Eu tomei conhecimento que uma delas, o pai é muito rico na cidade. Se vocês verem o palavreado que a menina usou, porque uma das mães ficava acompanhando na aula online, que isso aí nem é permitido, né, pela escola. E a menina, um atrevimento que era uma coisa de doido, né? A mãe acompanhou tudo, ligou para mim. Como meu filho mora comigo, eu passei para a mãe dele. Eu falei para a escola para tomarem medidas, porque bullying é crime, debochar, fazer galhofa de uma criança, né? Bullying é uma palavra estrangeira, é uma palavra inglesa, né? Do dicionário inglês. Deboche, fazer chacota. E uma delas falou assim: eu sofri bullying e nunca morri, estou viva. Enfim, e a menina, o pai tem patrimônio incomensurável, né? Enfim, esse tipo de pessoas que eu vou narrar aqui a história. Porque a vida muda. A vida nos dá lições, o disco vira, né? Mas não por maldade. Pelas situações que os pais educam os filhos, por situações financeiras embaraçosas que os próprios pais entram, tem que mudar o padrão de vida, enfim. Eu vou ter que ler. Eu já li isso muito, mas eu não tenho para me ler ela de cabeça, eu vou esquecer algumas coisas. O conto chama, aqui o livro cai nas folhas, pior aqui, ó. A lição inesquecível. Hilda, menina abastada, rica, né? Diariamente dirigia más palavras para uma pequena vendedora de doces que lhe batia humildemente a porta da casa. Eu vou mudar as concordâncias, né? Os pronomes, porque é um livro escrito em 1948, com a linguagem muito arcaica. Hilda era uma menina abastada, muito rica, né? Diariamente dirigia más palavras a uma pequena vendedora de doces que batia humildemente na porta da casa dela.
Sai pra lá, aquele doce, que vergonha, de bandeja, de esquina a esquina. Sai daqui, gritava ela sem razão. A Hilda, a menina rica. A modesta menina, vendedora de doces, se punha pálida, calada, trêmula, né? Calava a boca e ia embora. Entre mentes, a dona da casa, tentando educar a filha, vinha ao encontro da pequena humilhada e lhe dizia: bondão, que doces tão perfeitos, quem os fez assim, tão lindos? A mocinha reanimada respondia contente: foi a mamãe. A generosa senhora comprava sempre alguma coisinha, um ou dois docinhos, para agradar, né? Talvez até para sanar um pouco aquela humilhação que ela passou, né? Em seguida recomendava à filha: Hilda, não brinque com o destino. Nunca expulses o necessitado que o procura. Quem sabe o que vai acontecer amanhã? A mãe falando para Hilda. Aqueles que socorremos serão provavelmente os nossos benfeitores no futuro, né, em outras vidas, ou mesmo nessa vida, né? A menina resmungava e à noite, ao jantar, o pai secundava os conselhos maternos, acrescentando: não zombes de ninguém, minha filha. O trabalho, por mais humilde que seja, é sempre respeitável e edificante. Por certo, dolorosas necessidades impelirão uma criança, né, a vender, obrigarão uma criança a vender doce de porta em porta, na rua, hoje nos estacionamentos, né? Quem sabe a necessidade de quem está passando, né? Hilda, contudo, no dia seguinte, fustigava a vendedora, exclamando, quando ela ia bater de novo, né? Porque a vendedora ia sempre lá, passava, né? Certamente era perto da casa, a rua que ela vendia doce e tal, naquele bairro ali. No outro dia, de novo, a vendedora batia na porta da casa dela e a Hilda: fora daqui, bruxa, bruxa. A mãe devotada acolhia a pequena descalça, ela nem sapato não tinha para vestir. E repetia à filha as advertências carinhosas da véspera. Correu o tempo e depois de 4 anos, o quadro da vida se modificara. É como os brasileiros dizem, né? Tem esse ditado: o disco um dia vira. Não é uma ironia, não estou ironizando, mas o quadro modificou. O paizinho de Hilda adoeceu e debalde, né? Inutilmente os médicos procuraram a salvá-lo. Morreu numa tarde calma, deixando o lar vazio. A viúva recolheu-se ao leito extremamente abatida e, com as despesas enormes, em breve a pobreza e o desconforto invadiram-lhe a residência. A pobre senhora mal podia mover-se. Privações chegaram aos montes, falta de comida, não poder comprar as coisas, né? Geladeira vazia, né? Em breve a pobreza privações chegavam aos montes, em bando, né? A menina, anteriormente abastada, não podia agora comprar nem mesmo um par de sapatos. A menina Hilda, arrogante, que humilhava a vendedora, né? Privações, não podia nem comprar um par de sapatos. Aflita por resolver a angustiosa situação, certa noite Hilda chorou muitíssimo, lembrando-se do pai. Dormiu lacrimosa, né? A Hilda, a menina má, né? Um dia dormiu e chorou muitíssimo, né? Dormiu lacrimosa e sonhou que ele vinha do céu confortá-lo, porque o pai era bom e a mãe era boa, nesse caso aqui.
Mas a menina era má, ruim, gênio ruim. Já veio do plano, aquilo que eu falo, já vem do plano espiritual arrogante. Quer dizer, os pais deveriam ter um débito com ela, né? Com essa menina. Mas isso é um outro assunto, não está na história não. Aflita por resolver a angustiosa situação, certa noite, Hilda chorou muitíssimo, lembrando-se do pai. Dormiu lacrimosa e sonhou que ele vinha do céu confortá-la. Ouviu dizer perfeitamente: não desanime, minha filha, vá trabalhar, venda doces para auxiliar a mamãe. Despertou no dia imediato, com o propósito firme de seguir o conselho. Ajudou a mãezinha enferma a fazer muitos quadrinhos de doce de leite e logo após saiu a vendê-los. Ajudou a mãe a fazer muitos, né? Despertou no dia imediato com o propósito de seguir o conselho do pai, né? Que encontrou com ele em sonho, né? Ajudou a mãezinha enferma a fazer muitos quadrinhos de doce de leite. E logo após saiu a vendê-los. Algumas pessoas generosas compravam-nos, com evidente intuito de auxiliá-la. Entretanto, outras criaturas, principalmente meninos perversos, né? Gritavam aos seus ouvidos: sai daqui, bruxa de bandeja. Ela se sentia triste e desalentada, tadinha. Nunca tinha feito isso na vida, né? Passando por essas humilhações. Ela sempre tinha tudo, né? Quando bateu a porta, sentia-se triste e desalentada. Quando bateu a porta de uma casa modesta, graciosa, já que passou 4 anos, né? Que passou 4 anos, ó. Correu o tempo, 4 anos, ó. Ela se sentiu muito triste, estava muito triste, né? Desanimada, desalentada. Quando ela bateu na porta de uma casa modesta. Uma jovem muito graciosa atendeu, educada, sorrindo. Ah, que surpresa! Era a menina pobre que costumava vender cocadas no outro tempo. Estava crescidinha, bem vestida e bonita. Hilda esperou que ela maltratasse, por vingança, mas a jovem humilde olhou ela, fitou nela os grandes olhos, reconheceu-a, compreendeu-lhe a nova situação e exclamou contente. Quer dizer que ela, com um espírito mais evoluído, né, compreendeu que ela estava vendendo doce porque alguma coisa tinha ocorrido com a família. Ela não entrou no assunto e respondeu: que doces tão perfeitos, quem os fez assim, tão lindos? A interpelada, a Hilda, lembrou os ensinamentos maternos de anos passados e falou: foi a mamãe, a ex-vendedora, né? O nome dela é... não tem o nome dela aqui não. A ex-vendedora comprou quantos quadrinhos restavam na bandeja e abraçou-o com sincera amizade. Desse dia em diante, a menina vaidosa transformou-se para sempre. A experiência lhe dera lição inesquecível. Acabou o conto. E assim é a vida. Assim é a vida, meus amigos, né? As coisas mudam, não é? Nada é... principalmente com pessoas más. Eu tenho exemplo na família de uma pessoa, do meu cunhado. Ele sabe que ele foi uma pessoa, não foi muito correto, não foi honesto com muita gente, né? Honesto que eu digo assim, foi mal, né? Foi mal comigo, com meu pai. Eu já perdoei ele. Ele foi muito mal, incorreto com meu pai.
em situações. O meu pai preferia sair perdendo, é aquilo que eu escrevi para vocês, que eu li para vocês, do que entrar em atrito. Ele era casado com a minha irmã, meu pai preferia ficar calado. Ele já sofria de um mal no fígado muito grande, né, de uma cirrose hepática, depois foi acometido de uma barriga d'água devido à extosomose, que ele pegou quando era criança, que é um verme miserável. A extosomose vem do caramujinho, e você pega ele quando é menino, ele só vai te destruir o estômago inteiro 30, 40 anos depois, né? E ele sabe disso, mas eu já perdoei ele, não tenho nada com ele mais, mágoa. Foi duro perdoar ele, porque eu sofri humilhações. Hoje, o que ele fez comigo, na minha adolescência, ele poderia ser punido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu fui molestado psicologicamente por ele, várias vezes, humilhação em cima de humilhação, né? Mas é um assunto que já passou. Se ele tiver que resolver isso, o assunto dele não vai, ele vai ter que resolver, porque ele fez muito mal a pessoas em Palmas, né? Muito em Palmas, em Guaraí, muito mal as pessoas. Esses assuntos ele vai resolver, não é comigo não, é com o grande Pai Eterno, né? Enfim, a vida é assim. Hoje, por exemplo, ele perdeu todo o patrimônio, né? E vendeu, foi acabando, o padrão de vida altíssimo, o dinheiro acaba um dia, o saco de dinheiro esvazia, né? Hoje ele dirige um Uber para sobreviver. Que Deus o abençoe, que Deus o livre de mal, de pegar um passageiro maldoso, porque ele já com quase 80 anos, eu tenho 65, ele está com 77. É duro você ter que dirigir um Uber nessa idade, né? Deus o abençoe, que o ilumine, que nem ele não pegue um passageiro maldoso, né? Enfim, são os ensinamentos da vida. A história dele é igual essa aqui, é de muitas outras pessoas, aqui em Uberlândia então, no Brasil inteiro, em Uberlândia. O que mais tem é pessoas arrogantes, e humilham as pessoas, humilham às vezes por causa da cor, por ser negro. Gente, a nossa origem é a origem africana. Nós viemos dos negros africanos, portugueses maldosos, que faziam mal às mocinhas nos porões dos navios negreiros que vinham de Gana, porque o rei de Gana era muito ganancioso e trocava os negros a troco de açúcar, imagina. Outros panos, sedas, tecidos da Europa que os portugueses traziam para as lavouras de cana-de-açúcar de Recife, do Nordeste todo, né? A Bahia. E esses capitães, né, faziam mal a essas mocinhas, né? Quantas mocinhas morriam lá, engravidavam. As naus capitâneas, era a remo, né, quando tinha as calmarias, isso está nos livros de história. A calmaria durava dias, então tinha que ser no remo. Às vezes o cara chicoteava 40, 50 remadores, o cara morria ali mesmo, de tanto fazer força. Eles simplesmente pegavam ele e jogavam no mar. Então, antes da gente reclamar da vida na terra, vamos pensar que nossas origens, antes de você chamar uma pessoa de negra, negro, sujo, ou isso, ser um preto, isso, vamos lembrar que nós somos a origem de negros. Negros, nós devemos respeito aos negros, porque graças a eles o Brasil foi construído. Esse dia da liberdade negra, né, está perto de acontecer, é maravilhoso, foi aprovado pela Câmara há muitos anos, pelo Senado. Dia da Consciência Negra. Eu estudei isso com meu filho, ensinando ele lá na escola, né?
foi lá onde eu li sobre os navios negreiros. Eu tinha estudado também, mas há 40 anos atrás, 50 anos, você esquece tudo, né? Então, vamos ser humildes, né? A menina humilde, a situação mudou, né? Por algum motivo, ou ela estudou, a mãe arrumou um bom e ficou bem de vida, não precisou mais vender doce. Mas ela viu, na hora que ela viu a menininha que maltratava ela, ela entendeu logo que tinha um problema. Ela foi discreta. Ela usou discrição. Não perguntou, não questionou nada. Comprou todos os docinhos que sobravam na bandeja. Foi isso que Jesus pediu, gente. E ninguém faz. Ninguém pratica isso. Vão à igreja, se vestem de roupas bonitas, ouvem o sermão do padre lá 1 hora, ou vão no centro espírita, ouve lá o mentor, ouve o pastor. Para que que vão? Se na primeira oportunidade que Deus dá para fazer a caridade, ninguém faz. As casas de maternidade estão cheias de meninos doentes, com síndrome de Down, precisando. Esses meninos doentes, não existe fila. É só fazer a inscrição no fórum, lá no juizado de menores, e o juiz autoriza. Deixa você 3 meses, 6 meses com ele, depois prolonga por 1 ano, por mais 2 anos, dando certo, dá a guarda permanente. Mas quem quer uma criança doente com síndrome de Down? Ninguém. As pessoas querem uma criança sadia, bonita, botar roupa, sair, não compra um carrinho bonito, né, uma grande marca americana, inglesa, sei lá, para exibir, né? Por vergonha de uma criança com síndrome de Down. Que pouca vergonha. As mães que rejeitam esse tipo de gente. Você devia tomar vergonha na cara. Mães e pais que rejeitam crianças com síndrome de Down e com deformidades físicas. Esse lar, por exemplo, Núcleo de Nazaré, está cheio delas lá, tem muitas. A coordenadora falou assim: Lauro, essas crianças aqui, ninguém quer. O alarme disparou aqui. Eu não sei como é que é isso. E, né? A coordenadora desse centro que eu vou, desse servo, é muito longe para mim todo dia. É do outro lado da cidade. Eu gasto muito álcool. Eu estou passando de situação financeira difícil. Ela me falou um dia, falou assim: Laura, essas crianças aqui, ninguém quer para doação. Eles querem crianças saudáveis. Essas crianças saudáveis, a fila é quilométrica. Aqui nós não temos crianças saudáveis. Temos crianças vítimas de problemas, nascem com deformidades que a mãe não quer criar. Às vezes não tem condições e preferem deixar, botar numa caixinha de papelão. Eu falei: mas como é que é? Me explica isso. Ela falou: ela bate na porta, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, meia-noite. Na hora que o portão abriu, ela entra no táxi e vai embora. Na hora que a mentora olha para baixo ali, um nenenzinho desse tamanico, sem um bracinho, às vezes sem uma mão, um bracinho sem antebraço. Eles pegam, vão criar. É lá onde eu faço as minhas doações. Eu já estou começando a juntar coisa de novo para levar. Enfim, gente, não vamos ser como essa menina vendedora, essa Hilda, arrogante. Não vamos ser igual a elas. Não vamos criar nossos filhos, se bem que esses pais dão uma educação. Mas esse problema eu acho que já veio de outras vidas. É aquilo que eu falo para vocês, né? Eu sempre falo isso. São coisas de reminiscências passadas. O que esses pais fizeram para merecer uma menina má como ela? Mas a vida mesmo deu uma surra nela, uma surra moral, uma surra
uma surra grandiosa, uma surra moral mesmo. E ela aprendeu, foi vender doce para alimentar, para comprar o arroz e feijão, né? Então, vamos ser assim. Tem muitas crianças precisando de lar, gente. Muitas crianças. Não vamos ser egoístas. O ser humano é muito egoísta. Você querer uma criança saudável é muito difícil. É muito difícil. A filha é quilométrica, né? Então essa é uma das minhas palestras de hoje. Eu acho que vai ficar só nessa, porque eu tenho tantos a fazer, fiz tanta coisa ontem, eu não tive tempo de preparar. E vamos rezar para que essa guerra acabe na Ucrânia, né? E se vocês gostarem do vídeo, deixe o link, o like, né? Ative o sininho para receber as notificações, tá bom? Um bom dia de paz e fique na presença, fique com o grande arquiteto do universo e o anjo da guarda de vocês. Um bom dia.